A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 26, nos versículos de 1 a 75. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Falamos no outro vídeo dos saduceus e eu falei para vocês que o sumo sacerdote Caifás era saduceu. E eu disse para vocês quão cruéis eram os saduceus. Quão orgulhosos, soberbos, ricos, poderosos eram os saduceus. Implacáveis. E sim, o sumo sacerdote chamado Caifás era que estava liderando esse plano para prender Jesus à traição e matá-lo. A Páscoa é, para os judeus e para os cristãos, uma das datas mais importantes. Então, nesta época, a Páscoa era a Páscoa do Egito, vamos dizer assim. Vocês lembram que foi instituída a Páscoa no Egito, que o povo, antes de ser liberto, comeu ervas amargas, pão sem fermento, ungiu os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, e depois, quando o anjo da morte passou as casas que tinham a marca, o primogênito não morreu? Pois bem, essa é a Páscoa que os judeus comemoram, relembram até hoje. A libertação, a passagem da escravidão para a liberdade. E essa festa era em Jerusalém, no templo. E o que acontecia? Vinham peregrinos de toda a cidade e até de toda a nação, dos arredores, de fora, para celebrar a Páscoa. Então eles dizem, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E isso me lembra quando a pandemia já estava no mundo e nós, quem viajou em janeiro, fevereiro, viu muitos voos, muitos tripulantes, pessoas já usando máscaras. Final de dezembro, janeiro e fevereiro. Mas aqui no Brasil, não. Por quê? Porque havia a festa do povo. Então eles não poderiam perder o lucro da festa, aquela festa que ocorre entre fevereiro e março. E depois que a festa do povo passou, aí a pandemia chegou no Brasil. Assim como agora as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas sucumbindo, os piores momentos. E o Brasil todo estava comemorando um show, que nada mais era do que um culto satânico, uma invocação de demônios. Aí depois que o culto satânico acabou, depois que aquele show maligno acabou e que todo o lucro e tudo que aconteceu, aí se lembraram que o Rio Grande do Sul estava submerso. Então, gente, não tem nada de novo sobre a Terra, nada.
Os interesses sempre são escusos, sempre é dinheiro, sempre é fama, sempre é conluio, coisas combinadas, ó. Eles se reúnem. O destino das pessoas, de cidades, de nações, de povos, são decididos em reuniões. Entre quatro paredes, às 7 chaves, com celulares desligados. Isso, desde que o mundo é assim. E na época de Jesus também. Então eles decidiram matá-lo, prendê-lo, a traição e matá-lo. Mas não era para ser durante a Páscoa, para não ter tumulto, para eles não terem prejuízo. 6. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, a gente já falou sobre Betânia, né? E Simão, o leproso. Aí a gente pensa assim, como que Jesus e as pessoas iam estar na casa de alguém leproso? Eu imagino, eu deduzo, que Jesus curou este leproso. Então o texto seria ex-leproso, né? Mas claro, para identificar que ele era um leproso e que acredito que o Senhor Jesus o curou e ele passou a segui-lo e seguir Jesus e honrar. Então Jesus estava na casa deste Simão, o leproso. E também para diferenciar de outros Simões, né? Outros, inclusive o próprio Pedro, né? Que também se chamava Simão. Aproximou-se dele uma mulher. Aqui em Mateus não é dito quem é esta mulher, mas, como eu digo para vocês, a própria Bíblia se explica. É só tu ter paciência e ler. Então, em João, esse relato, a mulher tem nome. É Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Então, esta mulher, que era Maria, que tem vídeo no canal, Maria escolheu a boa parte, enquanto Marta ficava para lá e para cá, lembra? Temos esse vídeo. Maria assentou-se, aquietou-se para ouvir o Senhor Jesus. Então, esta mulher, chamada Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, trazendo um frasco feito de alabastro. Alabastro é tipo um mármore translúcido, com um perfume precioso. No outro texto fala nardo puro, que também era muito usado para momentos sagrados de culto, para ungir, para unção, óleo da unção. E é um perfume precioso, é muito delicioso, muito aromático, muito gostoso, muito agradável. E ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Então, de novo, em Mateus fala os discípulos, mas nós sabemos que no outro evangelho fala que Judas, tudo bem, ele pode ter falado e outros terem concordado, então daí passa a ser mais que um. Mas nós sabemos que como ele era o tesoureiro, a iniciativa de falar do desperdício, as pessoas que trabalham com números, com dinheiro, elas sempre têm essa perspectiva. Enquanto a gente pensa em várias questões, a pessoa das exatas, né, dos números, ela vai primeiro direto no número, no dinheiro, em coisas muito objetivas. E aí o que aconteceu aqui? Para que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse, então quer dizer, falou para todos os presentes, para os discípulos, para quem estava ali com ele. Por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Aqui a gente tem que parar e falar sobre prioridades. Ajudar os pobres é importante, faz parte da nossa responsabilidade. É uma forma de amar o próximo.
ajudar os pobres necessitados. Mas Jesus está falando aqui, ó, a mim vocês nem sempre terão. Então, às vezes, na nossa vida, nós precisamos tomar decisões, fazer escolhas, que não significam que vão ser sempre as mesmas. Então, ajudar os pobres é importante, faz parte da vida. Mas quando tu tiver alguém que está perto de morrer, alguém que está em outro país, que está num lugar distante, e tu vai ter que fazer um investimento, fazer uma viagem para visitar essa pessoa, para se despedir, para ajudar, talvez os pobres fiquem em segundo ou em terceiro lugar, entende? Quando Jesus fala isso aqui, eu penso, os pobres estarão sempre com vocês, quer dizer, sempre vai ter alguém numa condição pior, inferior, menor do que tu. Sempre vão ter coisas acontecendo e tu sempre vai poder ajudar. E sim, isso pode ser uma prática tua. Mas às vezes, questões drásticas, limites vão aparecer para ti. E aí tu vai ter que fazer uma escolha. E é isso que ele está falando. Ele está honrando Maria, que gastou esse dinheiro, que investiu esse dinheiro, que fez esse gesto diante de todos para honrar e ungir Jesus. E não, entre aspas, pensou nos pobres, tá? Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então, Maria teve várias demonstrações do quanto ela amava, admirava Jesus. E é um ensino, uma lição para nós. Que o principal sempre é Jesus. O primeiro é Jesus. A prioridade é Jesus. E ela realmente, ela não sabia, ela não tinha discernimento. Senão Jesus não teria que ter dito, explicado. Que ela fez isso como uma unção para o sepultamento. E também como uma memória dela mesma, do que ela fez, que depois ela entendeu, e de todos nós, que sempre que contamos essa história, que pregamos o evangelho, a boa notícia, a boa nova, temos que falar que Jesus morreu para poder falar que Jesus ressuscitou. E quem ungiu Jesus? Maria. Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Uma família que amava Jesus e que Jesus amava demais também. Tanto que ressuscitou Lázaro, né? E ele chorou justamente após falar com Marta e Maria. 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Então o que a gente vê aqui? Que, como eu falei, a Bíblia se explica, Jesus repreendeu Judas. No outro texto, fica bem claro que quem estava preocupado com o dinheiro, com o desperdício, era Judas. Então, olha que interessante. Desculpa, não justifica, mas explica. Eu fico pensando. Assim como ele roubava da bolsa, ele tinha outros pecados, né? Ladrão. Quem rouba da bolsa é um ladrão. Quem tá roubando tá mentindo, tá enganando, tá fazendo outras coisas. Então tu vai vendo que vai aumentando a conta dos pecados. E aqui o que é o auge? Judas foi falar com os principais sacerdotes, que a gente viu lá no verso 3 que os principais sacerdotes e os anciãos do povo já tinham se reunido com Caifás, com o sumo sacerdote, para definir o destino de Jesus, do Senhor Jesus. E ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Eu não sei vocês, mas eu sempre me perguntei, olha só, mas é que eu sempre fui de pensar e de analisar o texto bíblico. Por que era de prata e não de ouro? Aí eu vou te falar uma coisa. Pesquisando, estudando,
eu descobri que esse valor, 30 moedas de prata, era quando um boi chifrava um escravo até a morte. Ou chifrava o escravo e o escravo morria. Então o escravo, ele era um bem, mas não era assim tão precioso. Então a multa, a fiança, era 30 moedas de prata. E aí tu fica pensando, Jesus veio como servo, como filho do homem, humilde, desprezado, rejeitado. Olhavam para ele e não faziam caso dele. Não tinha parecer nem formosura. Não tinha onde reclinar a cabeça. Humilde, manso e humilde de coração. O quanto Judas não o amava, que aceitou 30 moedas de prata. Ou quanto ofendido ele estava e humilhado e revoltado porque Jesus havia repreendido ele diante de todos por causa da questão do perfume e da unção. A gana do inferno, das trevas, do diabo, de Satanás, para encher o coração de Judas, 30 moedas de prata. E não podemos parar de falar, não podemos deixar de falar que os judeus, né, os principais sacerdotes, todos eles ofereceram menos, ofereceram pouco, talvez como um primeiro preço, e Judas já aceitou, ou porque realmente para eles teria um outro jeito de pegar Jesus independente da ajuda de Judas. O que acontece é que sempre me intrigou esse número, 30 moedas de prata. 30 a gente sabe que é múltiplo de 3, né? Também, que a gente estudou. Mas o que mais me intrigava não era o 30, era a prata. 16. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. 17. No primeiro dia da festa, dos pães sem fermento, na tua Bíblia deve dizer pães ázimos, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Então, o que fica para nós desse relato? Que sim, Marcos e Lucas explicam mais, que a gente vai continuar estudando, né, mais para frente. Fizeram tudo o que Jesus disse. O que importa para nós? Fazer tudo o que Jesus disser, fazer o que Deus diz, fazer o que a Bíblia diz, porque sem mim nada podeis fazer. Então, seja preparar a Páscoa, seja tomar decisões na tua vida, tu tem que fazer conforme o que Jesus disse. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso serei eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, por quê? Porque roubar da roubar da bolsa já é traição. Mentir já é traição. Criticar o teu mestre, autoridade, já é traição. Perguntou:
Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Bom, eu não vou entrar em detalhes da traição, né? Porque é lamentável. Ai daquele, né, que trai, ai daquele que mente, ai daquele que engana, ai daquele que usa da confiança para trair. Eu sempre digo para vocês que uma amiga me dizia: traição é aquele que te abraça. A punhalada vem daquele que te abraça, vem pelas costas daquele que te abraça. O que tá longe não vai conseguir fazer isso. Ele vai te dar uma flechada, um tiro, qualquer coisa. Mas uma punhalada pelas costas, quer dizer, a traição é de quem tá perto de ti. E o que me chama a atenção nesse trecho é a tristeza. No 22. E eles muito entristecidos, muito tristes, né? Porque isso abala. Abala uma família, abala uma casa, abala uma cidade, um estado, um país, uma escola, um local de trabalho. Qualquer ambiente onde hajam pessoas, quando há uma traição, é muito triste. E abala todos, né? É muito triste. Então eu destaco a tristeza dos discípulos com a notícia da traição. 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, eu abençoo, o Senhor Jesus nos abençoa. Ó, ele pegou o pão e abençoando, então ele abençoou o pão e partiu, né? E deu graças. E o que a gente faz? Em memória de Cristo, da morte e ressurreição, a gente come do pão e bebe do cálice. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E ele fala, ó, que isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aqui tá o resumo do evangelho, o que a gente sempre fala, que como que eu sei que eu sou salva? Como que eu sei que Jesus veio me buscar? Como que eu sei que Jesus está preparando um lugar para mim no céu, uma morada? Porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida. O sangue de Jesus perdoou todos os meus pecados. Por isso que a gente fala do sangue, porque senão, se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse ressuscitado, esse sangue puro, imaculado, perfeito, inocente, não poderia ter me salvado. Ele teve que derramar o seu sangue para perdoar os meus pecados, para perdoar os teus pecados. E é isso que a gente agradece e relembra a cada mês na ceia do Senhor, quando nós, assim como esses discípulos, sentamos à mesa com Jesus para compartilhar o pão e o cálice, para comer do pão e beber do cálice, para sentar com Jesus à mesa. E sim, alguns não são dignos, né? Mas Jesus faz o quê? Paulo nos ensina, te examina e assim coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, não foge do encontro com Jesus. Vai, senta à mesa. O sangue dele tem poder para te purificar, para te perdoar, para te lavar, para te limpar.
As pessoas pensam, examine se o homem pôs a si mesmo, né? Examine se a pessoa... E assim como, então, tu vai te examinar, tu vai te arrepender, tu vai confessar, e aí tu vai poder comer do pão e beber do cálice. Tu vai ter intimidade com Jesus. A ceia do Senhor é isso. E aí tem uma parte que eu amo. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É muito maravilhoso terminar a ceia do Senhor celebrando, cantando, louvando, festejando, porque o perdão dos nossos pecados é a certeza da salvação e a certeza de que estaremos eternamente com Cristo. Por isso que saíram cantando um hino, né, e foram para o Monte das Oliveiras. 31. Então Jesus disse aos seus discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Sim, eles falaram isso. E eles acreditavam. Mas depois eles fugiram. Mas depois eles cumpriram, porque um por um morreu por Jesus. Eu digo, a exceção é Judas, né? Que era um filho do diabo, que a própria Bíblia assim diz. E João, que morreu de velho, de idoso, preso na ilha de Patmos. Mas então, todos falaram. E na hora falharam. Mas depois eles cumpriram a promessa. Porque sim, eles não negaram o Senhor Jesus. O livro de Atos está escrito para a memória de cada um deles. E sim, eu tenho que destacar a profecia que nós estudamos. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Nós vimos isso em Zacarias. Se tu não assistiu, se tu não acompanhou, nós fizemos um estudo sobre os livros proféticos do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Zacarias, Malaquias, enfim. Temos muitos vídeos sobre os livros proféticos no canal. E sim, o que aconteceu? Quando feriram Jesus, quando prenderam Jesus, quando mataram Jesus, os discípulos ficaram desnorteados, amedrontados, e todos corriam risco de vida. Então fugiram, se esconderam. Mas quando o Senhor Jesus ressuscitou, a fé, a esperança e a força ressuscitou também. A coragem ressuscitou junto. Mas até a ressurreição, eles ficaram dispersos. 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, então, quem que foi com ele? Pedro, Tiago e João. Começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Então, o que quer dizer? Jesus se ajoelhou. Jesus estava profundamente triste, angustiado, sentindo
aquele espírito de morte, aquele peso da morte. E ele orou: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa é a oração que nós devemos fazer todos os dias. A gente pede para Deus o que a gente quer, o que a gente precisa, o que a gente acha que a gente precisa. Mas depois a gente tem que falar o quê? Não seja como eu quero, Pai, mas que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, seja feito como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que acontece? Nós sentimos sono, nós sentimos tristeza, nós sentimos fome, nós ficamos cansados, nós desanimamos, nós sofremos tentações, temos medo. A carne é fraca, a natureza humana é fraca. Mas o que o Senhor está dizendo? Que o espírito está pronto. Então, muitas vezes o problema não é o espírito. Tu tá salvo, tu tá salva, mas tu tem que disciplinar a tua carne, tu tem que mortificar a tua carne, tu tem que exigir da tua carne a obediência, porque é ela que vai te derrubar, é ela que é fraca, é ela que está sujeita ainda a tudo nesta terra, nesse mundo. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Sim, para Deus poderia ter um jeito para livrar o filho dele de tudo que ele ia passar. E aí Jesus está dizendo, se é possível, lá no 39 diz, se é possível que passe de mim. No 42 ele diz, se não é possível que este cálice passe de mim, que faça a tua vontade. Então, Jesus mudou a oração dele. No primeiro ele está pedindo, se é possível, passe de mim. Aí ele está dizendo, se não é possível, ele já está se conformando, vamos dizer assim, né? Que seja feita a tua vontade. E a gente sabe, a gente começa a orar e o Espírito Santo vai testificando, vai revelando e a gente vai se submetendo, a gente vai se dobrando, a gente vai se curvando, a gente vai se humilhando, a gente vai aceitando, a gente vai se entregando, a gente se rende à vontade de Deus. E isso é o melhor que a gente pode fazer. E o exemplo está aqui. O Senhor Jesus, de joelhos, curvado, prostrado, humilhado diante do Pai. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. O que eu tô falando? As pessoas têm sono, cansam, e estavam profundamente esgotadas, tristes também, né? Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Assim como Paulo orou 3 vezes pelo espinho na carne, né? Esse também é uma boa lição para nós. Tu orou uma vez, tu orou 2, tu orou 3, deu. Tu já orou. Não fica perturbando a Deus com a tua vontade. Aceita a vontade do Pai. Muitas vezes a gente fica insistindo porque quer mudar a Deus, mudar a vontade de Deus. E Deus já disse para ti que é não. E tu fica insistindo. É diferente quando Deus diz sim ou quando diz espera. A gente tem que ter discernimento. A gente tem que orar, que é quando a gente fala, mas a gente tem que calar e escutar a resposta. E aí Jesus orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Tipo, vocês ainda não se acordaram, não despertaram, não entenderam o que está acontecendo. Mas logo, logo vocês vão entender. Infelizmente, do pior jeito, né? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima.
Então aqui a gente vê a agonia, não sei como é que tá na tua Bíblia, mas alguns textos, algumas Bíblias dizem a agonia de Jesus no Getsemane, a tristeza, a angústia, a dor, e eu diria também a solidão, porque ele trouxe Pedro, Tiago e João para perto dele, mas eles estavam dormindo. Então ele teve que enfrentar praticamente isso sozinho, porque os 3 que estavam com ele estavam dormindo. 47. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é este, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se, eles agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Nós sabemos quem é esse um que estava com Jesus. Era Pedro. E o servo do sumo sacerdote era o servo de Caifás, que se chamava Malco, né? Malco. Então Jesus lhe disse, então Jesus se dirigiu a Pedro: coloque a espada. Olha como é que Jesus falou. Jesus está sendo preso, tá? Eles agarraram Jesus e o prenderam. E ele fala: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Eu li mal, gente, deixa eu ler melhor. Ou você acha que não posso pedir a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Então o que o Senhor Jesus está falando aqui? Que Pedro estava atrapalhando o cumprimento das profecias. E tinha que acontecer dessa forma. E que ele não precisava de um louco, desesperado, com uma espada na mão, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Porque ele tinha à disposição dele 12 legiões de anjos. Naquele momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Então o que eu destaco aqui nesse trecho? Que Jesus chamou Judas de amigo. A orelha do servo do sumo sacerdote, que foi decepada, cortada, e que nós sabemos por outros evangelhos que Jesus curou. E tu fica pensando assim, gente, o cara perdeu a orelha, Jesus colou e ele ainda duvida, né? E isso que Jesus falou sobre as 12 legiões de anjos. Então tu faz uma ideia, hein? Tu faz uma ideia. E aqui também eu tenho que explicar, ou pelo menos apresentar, uma das coisas que eu penso. Como eu falei de Judas, eu também tenho uma opinião que não justifica, mas explica. Que, de novo, Jesus repreendeu Pedro diante de todos. E este Pedro que tinha dito que não ia negar, que não ia ser tropeço, que não ia fugir, ele até que age, porque ele pegou a espada, né? Mas ele foi repreendido publicamente, que ele não deveria fazer isso, que não competia a ele fazer isso. E deve ter doído, porque ele era o líder.
Deve ter sido bem difícil. Ser envergonhado, humilhado, criticado, repreendido, chamado a atenção diante de todos. Eu penso isso. Já disse, não justifica, mas explica, faz a gente pensar do ponto de vista de um ser humano que tinha uma autoridade, ele era o líder dos discípulos, né? Só que Jesus não queria, Jesus não precisava, não era este o plano. 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os fariseus. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Então aqui eu tenho que falar também, né? Porque vocês sabem o que eu pesquisei, que eu estudei, que eu fiz meu trabalho sobre Pedro. Então eu aproveito para falar as coisas que eu penso a respeito de Pedro. Que todos os discípulos o deixaram e fugiram. Eu tenho que falar isso. Todos. Só que aí o que está dizendo aí na tua Bíblia? Pedro o seguia de longe. Todos os discípulos o deixaram e fugiram, mas Pedro não o deixou e não fugiu. Sabe aquela coisa? É zeloso, ama, mas não tem entendimento, não recebeu toda a revelação. É isso que eu penso. É isso que eu penso. As pessoas às vezes pegam muito pesado, sabe? E não entendem o complexo, o todo. E eu fico sempre pensando nisso. Porque olha só, Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Vocês acham que ele não estava correndo risco? Ele estava. Óbvio que ele estava. Mas sem entendimento. Mas ele amava Jesus. Ele amava Jesus. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não o acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mentira, né? O que é uma testemunha falsa? Mentirosa. Mas afinal compareceram duas, afirmando: esse disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Sim, Jesus ia ressuscitar em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo isto. Mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou, por que ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: é réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetize para nós, ó Cristo. Quem foi que bateu em você? Não é fácil, né? Tu lê o que fizeram contra o Senhor Jesus. E Jesus ficou em silêncio. Jesus guardou em silêncio. Porque sim, tudo que ele dissesse seria usado contra ele. E eles não queriam ouvir nada. Eles já estavam, as cartas já estavam marcadas. Tudo já estava preparado, combinado. Era só um teatro. Era só uma encenação. 69. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo.
Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço este homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. No outro texto diz que ele consegue ter um contato visual com Jesus e ele vê Jesus e Jesus o vê e ele chora amargamente. Eu vejo que isso é sempre assim, quando a gente peca, quando a gente falha, quando a gente fracassa, a gente vê Jesus, os olhos de Jesus sobre nós, a gente sente e chora amargamente e se arrepende. E eu tenho que destacar o teu modo de falar, porque o seu modo de falar o denuncia. Claro, isso ele tá falando do sotaque, né? De como ele falava. E aí, o que ele faz, né? Ele começa a praguejar e a jurar, ele começa a falar um monte de coisa ruim para dizer que não falava igual, né? E também, eu tenho dito para vocês de que muitas vezes isso também nos salva, nos diferencia no dia a dia, né? Como nós falamos. Como que é que o nosso coração se expressa através das palavras, né? Então, o modo de falar de Pedro o denunciou. O que a gente aprende com este capítulo gigantesco de Mateus? Primeiro, muitas palavras do Senhor Jesus, né? Muito ensino, muitas profecias que se cumpriram neste capítulo. E o principal, não sei para vocês, mas para mim, a dor, a agonia, a solidão, o sofrimento, a angústia de Jesus. Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se e disse a Pedro, Tiago e João: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai comigo. Mas eles dormiram. Jesus disse para eles: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa também deve ser a advertência para nós. Vigiai e orai.